Querido Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Iremos ministrar a Tua palavra e queremos te pedir a Tua bênção, Pai. Que cada vida nesta noite seja alcançada e tocada, e que cada uma das suas necessidades sejam supridas, e que os olhos dos seus entendimentos sejam abertos. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda influência do mal, toda força contrária que venha distorcer esta palavra, e trago as nossas mentes cativas ao senhorio de Cristo Jesus. E te peço, querido Espírito Santo, tenha a liberdade de manifestar a pessoa do Cristo ressurreto através da palavra, e que as nossas vidas sejam alimentadas. Glorifica Jesus nesta noite, e nós trataremos de dar para Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome pleno, santo, puro e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos compartilhar nesta noite 2 textos que eu já tenho ministrado, mas nós vamos assim direcionar naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então abra as vossas Bíblias em Mateus 7, nós vamos ler do 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Diz assim: isso é o próprio Jesus dizendo, falando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos com ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos, e toda árvore má que produz maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se ou lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós nos expulsamos os demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. João capítulo 15, vamos ler do 1 ao 5, João 15, do 1 ao 5. Glória a Deus. João 15, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira limpa. Toda árvore que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Meus amados, esta é uma palavra de consolo, de edificação, mas é uma palavra de reflexão e de exortação, trazendo nós a responsabilidade da grandeza, da soberania, do poder e da preeminência dessa palavra que foi exaltada e que é exaltada sobre tudo e sobre todos, o Senhor Jesus. Quando nós lemos aqui esse texto e nós observamos em Romanos 14, 17, a palavra diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é um reino invisível, ele está dentro de nós. E segundo Coríntios 5:21, como eu tenho falado constantemente, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Agora nós somos justiça de Deus, e como justiça de Deus, o Espírito Santo, ele faz morada no nosso interior. E a partir do momento que ele faz morada no nosso interior,
interior, esse processo ele começa a ser desenvolvido por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus, porque a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus, a linguagem do nosso Espírito, ela não é uma linguagem humana, ela é uma linguagem de fé, ela não é uma linguagem de vista, mas é uma linguagem de fé. E a partir do momento que nós começamos a entender o reino de Deus, que é o reino da pacificação de Deus em nós, esse reino de Deus, ele não pode ser entendível, ele não pode ser compreendido nos moldes da religião, porque a religião ela divide as pessoas, a religião ela pode fazer dos seus simpatizantes pessoas religiosas. Por isso que hoje existe milhões e milhares de tipos de religiões, porque a religião ela separa, mas o Espírito ele une. Então quando eu sou um Espírito com Deus, quando a igreja de Cristo, que é esse organismo vivo, é um Espírito com Deus, porque ela é um Espírito com Deus, ela está unida, coesa, e ela está produzindo frutos. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, e a minha atenção nesta noite, que tipo de fruto que é esse que Jesus está falando, que pela árvore se conhece o fruto? E aí ele vai descrevendo sobre os falsos profetas, os falsos mestres, e ainda Jesus vai além, ele está dizendo que esses falsos mestres, que esses homens fraudulentos, eles estão enganando, e eles estão fazendo sinais e maravilhas, eles estão expulsando demônios através da palavra. E quem são essas pessoas? E um dia Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheço, apartai de mim para o lago de fogo e enxofre. É uma advertência que Deus traz para a sua igreja, para esse organismo vivo. E essa advertência que Deus traz, Ele traz em Mateus 7 dizendo: cuidado com os falsos profetas, eles estão falando do meu reino, mas eles não pertencem ao meu reino. Eles estão falando do meu reino, mas eles não são do meu reino, porque o meu reino, é um reino da pacificação, e eles são lobos devoradores vestidos de ovelhas. Para que vocês saibam que eles não pertencem ao meu reino, vejam os frutos que eles estão produzindo, porque pelos frutos vocês conhecem a árvore. Que fruto é este? Jesus continua dizendo: eles estão profetizando em meu nome, eles estão expulsando demônio em meu nome, eles estão fazendo sinais e maravilhas, mas eu não vos conheço, eu nunca conheci, mas eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sabe o que mais me assusta hoje? É que Jesus não é mais suficiente. O que Ele fez na cruz do Calvário não tem valor, e o sacrifício de Jesus não faz sentido, porque as coisas só têm valor quando fazemos sacrifício, quando nós completamos, concretizamos, finalizamos aquilo que Cristo não foi o autossuficiente para fazer, porque essas são as nossas atitudes diante daquilo que muitas vezes nós estamos tentando entender, compreender e viver quando se fala do Evangelho. Hoje as pessoas elas não querem o reino de Deus, porque é um reino invisível que não é suficiente. Agora, uma coisa eu quero chamar a vossa atenção: quem tem o poder de perdoar pecados, quem tem o poder de trazer saúde plena, mesmo que o corpo esteja doente? Uma certa vez em Marcos 12, 1, 2 e 2, havia um homem paralítico há muitos anos, numa maca, e Jesus estava dentro de uma casa, carregada de multidões. Aqueles 4 homens, pela atitude do amor, pelo fruto do amor, dentro de uma pulsão de fé, eles pegaram aquela maca, subiram no telhado, tiraram as telhas, desceram a maca do paralítico na frente de Jesus, e Jesus ficou admirado por tanta fé. E os religiosos estavam ali juntamente com Jesus Cristo. E aí Jesus disse para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Aquele homem simplesmente olhou para o mestre, e os religiosos, cochichando no seu pensamento, dizia: quem ele pensa que é para perdoar pecado?
e começaram a questionar baseado nas leis de Moisés, do Torá. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, e disse para eles: o que é mais fácil, perdoar pecado ou dizer para você, paralítico, levanta, toma sua cama e anda? E imediatamente o paralítico levantou e anda, e andou, e ele disse: só para mostrar para vocês que eu tenho o poder de perdoar pecado. O que eu quero chamar a atenção é que hoje o que vale a pena, hoje o que dá credenciais para os líderes espirituais é o visual. Então a cura é mais importante do que o perdão dos pecados. E muitas pessoas, elas estão morrendo e indo para a eternidade sem Deus, com o corpo sarado, mas elas estão apodrecidas pelo pecado, porque a salvação, ela é invisível, você não enxerga o processo da salvação, se dá por fé, se dá por certeza, se dá por convicção, e o sensorial e o mundo natural e a humanidade não consegue visualizar o que acontece no mundo espiritual. E as pessoas hoje, elas querem ver um evangelho de sinais e de maravilhas. O evangelho é um sinal que é uma palavra de vida, é uma boas novas que traz cura, mas o mais importante não é a cura, o mais importante é a salvação das nossas almas. Quem tem o corpo sarado, perfeito, se os pecados não são perdoados, está doente e vai morrer eternamente. E do ponto de vista da religião, a cura é mais difícil do que o perdão dos pecados. A cura física, ela causa impactos emocionais e até nos leva a uma êxtase, porque ela é sensorial. Mas o perdão dos pecados e a salvação são invisíveis, as pessoas não dão valor e não dão credibilidade, e o perdão dos pecados não enche as igrejas, e o perdão do pecado não faz um teatro, para comover as pessoas, mas a cura e os milagres trazem êxtase emocional, mas êxtase emocional, alegria emocional, isso é tudo passageiro, porque se o corpo for curado, mais alguns anos ele vai adoecer em outra área. Mas e o perdão dos pecados e a salvação da alma? Só Cristo faz, e é definitivamente. A nossa mente, ela é muito pequena, ela é medíocre, a nossa ignorância é tamanha que nós valorizamos as curas, nós valorizamos os milagres e as maravilhas e viramos literalmente as costas para o reino de Deus. Então o tema da nossa ministração é: que tipo de fruto que você está produzindo? Que tipo de fruto você está produzindo? E é por esses motivos que vivemos correndo de um lado para o outro para encontrar Deus, e é nessa corrida que nós perdemos a nossa salvação, é nessa corrida que nós vamos caminhando para uma eternidade sem Deus, porque os falsos profetas que estão aí espalhados aos montes ao redor da terra, eles estão sendo alimentados e estão enriquecendo à custa da ignorância e da perversidade que eles destila esse veneno mortal que não garante vida eterna. O reino de Deus, ele é genuíno na fé, que causa impacto no meu interior, que renova a minha mente e que faz eu ser um ser melhor e começar a produzir o verdadeiro fruto que Jesus fala, que está registrado em Gálatas 5:22. É esse fruto, é o amor, é o sentido da vida, é a paz e a alegria de Deus que excede o entendimento da alma, é a relação que você tem com o próximo, é a relação que você tem com a sua conduta de caráter. É esse tipo de fruto, esse garante a salvação. Os outros tipos de fruto, milagres, maravilhas, expulsar demônios, isso não garante a salvação, porque Deus, ele é amor, ele é a expressão exata, ele não tem amor. Deus, ele é a vida, e a vida que ele disponibilizou através do teu filho, ele disponibilizou pela legalidade do amor, enviando o único filho, o primogênito filho, para nos alcançar. E esse único filho, que agora é o primogênito de muitos, ele amou todos até o fim. Que
Deus possa ter misericórdia e abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar, viver e expressar esse reino que está dentro de nós. O reino de Deus não está agregado àquilo que achamos e pensamos na passividade do pastor, da liderança, de quem quer que seja. O reino de Deus, ele é uma conduta de caráter em fé, numa justiça que é desenvolvida e estabelecida para alcançar vidas e para gerar vidas e vida com abundância. Jesus, nesse texto de Mateus e nesse texto de João, ele nos traz uma advertência e pede para a gente fazer uma releitura da nossa vida nele, e nos diz assim, que a gente deve tomar cuidado com as ideias pagãs, pois dessas ideias pagãs surgem os falsos profetas e mestres, e eles se manifestam e eles são alimentados pelas grandes multidões. O reino de Deus não se localiza nas áreas exteriores, não vem do invisível, da aparência, mas ele é no coração dos homens, na dimensão da fé, do Espírito que está e que foi derramado no meu coração. Jesus disse: o meu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, no reino de Deus tudo já está feito, tudo já está consumado, acabou, não precisa fazer-se mais nada. Os pagãos, eles se preocupam com essas coisas, e os falsos mestres, eles oferecem essas coisas, e o reino de Deus só serve como camuflagem dos ardis de Satanás. Satanás tentou persuadir Jesus com essas coisas, e Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás, porque o meu reino não é deste mundo. Eu não estou interessado em reis, eu não estou interessado em glamour, eu não estou interessado em massageamento do meu ego. Eu trago o reino da vida, da soberania, que estabeleceu e que constituiu todas as autoridades, porque não existe autoridades maior do que a mim, porque eu que estabeleci essas autoridades. Então afasta de mim, Satanás, porque os anjos já estão vindo para matar a minha sede e alimentar o meu corpo, porque o meu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que possamos criar essa consciência espiritual e juízo nas nossas mentes, em outras palavras, tomarmos vergonha nas nossas caras, para que possamos entender que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi definitivo, foi irrevogável, foi inalterável, e está estendido por toda a humanidade, através de uma graça que foi disponibilizada para alcançar todos aqueles que passariam pelo crivo do crer, do falar em fé e receber Cristo de braços abertos. Todo aquele que está ligado em Jesus, ele tem as suas orações respondidas, as suas necessidades supridas em tudo. Esses são os frutos que nós devemos produzir, pertencer e expressar o reino de Cristo Jesus. Ele amou, nós devemos amar. Amar não é um sentimento, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Amar é uma atitude prática. Eu opto, eu me decido, eu me disponho a praticar o amor em relação à minha própria vida e em relação à vida do meu próximo, e em relação ao meu Criador. O amor é o fruto, e as suas virtudes e as suas características estão fundamentadas na alegria, que é um gerador que traz segurança em relação a mim e a Deus, a paz, que é a firmeza de um vínculo saudável que excede o meu entendimento na relação em Cristo Jesus. E no meu relacionamento com o próximo, eu tenho que ser longânimo, paciente, porque está fundada a fé, através da amabilidade, da benignidade, sendo uma pessoa gentil, cortês e amável, praticando a bondade, motivado por uma generosidade em relação à minha vida e à vida do meu próximo. E depois entra a conduta do caráter, do fruto que Jesus está falando em Mateus 7.
fidelidade, pessoa que é fiel em todos os sentidos, mansidão, pessoa que age com caráter meigo, sereno, tranquilo e sabe qual o seu real valor, domínio próprio ou temperança, ou seja, uma pessoa moderada, que tem autocontrole, que sabe se posicionar diante das circunstâncias e das dificuldades da vida. E aí ele corta, o pai que é o agricultor, ele corta para que eu produza muito mais fruto, e quando ele corta, ele não está gerando dor e sofrimento, ele está gerando vida e capacitação de plenitude através do meu ser. Por isso que o reino de Deus, registrado em 1 Coríntios 4:20, nos informa que ele não consiste em palavras, em letra, porque a letra mata, mas ele consiste em poder. É o poder que é a expressão do amor de Deus, que alcançou toda a humanidade na pessoa de Cristo Jesus, e que me alcançou e que alcançou vocês. Tudo já está feito, não precisa fazer mais nada, é só buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você precisa para a sua vida já foi colocado dentro de você, através do reino de Deus. Não se iluda com os fogos estranhos, com os milagres, com as curas, com a êxtase da alma, com a adrenalina, a flor dos seus neurônios, com o tamanho de templos, com quantidade de pessoas ou com poucas pessoas, com estruturas enormes eclesiásticas, com línguas estranhas e profecias, com retetés. Não se iluda com essas coisas, tudo isso é possível, porém o mais importante é desenvolver o reino de Deus que está dentro de mim e expressar a sua justiça, para que cada dia a vida dele possa produzir muitos frutos através da minha vida. Não fica preso ao que você tem, ao que você possa imaginar que conquistou. Se dedica a explorar o reino de Deus em seu interior, e essas demais coisas, elas virão voluntária e automaticamente. É mais fácil você ter os seus pecados perdoados e entrar no reino de Deus pela porta da salvação, que é Jesus, e as demais coisas serão acrescentadas. É mais difícil. A religião diz que é mais fácil cura, que é mais difícil cura, que é mais fácil o perdão dos pecados. E o Espírito Santo te incentiva, a mim e a você, a produzirmos frutos no reino de Deus. E pode ter certeza absoluta que tudo o que você precisa, pensa, sonha, busca para a sua vida, Ele trará abundantemente mais, além daquilo que você possa pensar ou imaginar, pelo poder que opera através de você, Cristo Jesus, a esperança da glória. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Deus. Eu quero te agradecer e quero te pedir que o Senhor nos ajuda a produzirmos fruto de justiça, de amor e de graça. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha iluminar o nosso interior, nos trazer discernimento, para nós não sermos enganados e levados por todos os ventos de doutrina, correndo por um lado e para o outro, quando o teu reino já está dentro de nós, e quando nós devemos produzir e implantar o teu reino na vida das pessoas. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que ouvem a tua palavra, e declaro a tua vida, o teu reino, a tua plenitude, e te agradeço por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém, e graças a Deus.